do átomo, tá? Tudo isso aqui a gente viu em aulas anteriores, tá? Sobre o modelo atômico, a gente viu também sobre a tabela periódica, os seus arranjos. Só para lembrar aqui para vocês, turminha, por exemplo, ó, por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, ó, o número se eu perguntar para vocês aqui, ó, o número de prótons, se eu perguntar o número de prótons, é a mesma coisa que número atômico, ó, que é esta estrutura aqui, ó, tá? Que fica aqui em cima, que é que identifica a posição do átomo, né, da molécula, na verdade, na tabela periódica. Lembre-se disso aqui. Se eu falar o número de próton, tá? Lembre-se que é o número aqui atômico, tá? É onde ele está arranjado. Falei número de próton, falei que é o número atômico, onde esse átomo ele vai estar localizado. Ok? Falei sobre moléculas, falei que moléculas, né, elas são formadas por átomo. Quando você tem a junção de átomo, você forma o quê? Moléculas, tá? E moléculas formam o quê? Substância. Então, você tem um átomo, esse átomo forma uma molécula, e esta molécula, ela forma o quê? Uma substância, ok? Então, a gente falou sobre esse arranjo aqui também durante a nossa aula. Falei para vocês sobre substâncias compostas e substâncias simples. Substância composta e substâncias simples vão cair, tá, turminha, no nosso momento privilegiado de estudo, na nossa avaliação, ok? Ela vai cair lá, vou perguntar para vocês o que é uma substância simples, o que é uma substância composta, ok? Só um momentinho aqui. Deixa eu pausar o vídeo. Um momentinho. Tá, agora eu voltei. Ó. Eu falei para vocês sobre as substâncias, que eu tenho substâncias compostas, substâncias simples. Substância composta é quando eu tenho, ó, 2 ou mais átomos, tá? Quando você vai ter 2 ou mais átomos de elementos diferentes. Ó. Você tem que ter 2 ou mais átomos de elementos diferentes. Aí você vai formar uma substância composta. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho ácido clorídrico, né? Hidrogênio e cloro. O H mais o Cl. Aqui, ó, cloreto de sódio. Eu tenho Na e eu tenho o Cl. Então, você está vendo aqui, ó, que há 2 substâncias. Tá? Há 2 elementos, na verdade, aqui, ó, que formam essa substância. Então, você... Tio, que página é que eu cheguei agora? Oi? Que página é que eu cheguei agora? A página de hoje do assunto, ela vai dar 26, 30, 33, ok? Mas eu estou revisando o que a gente estudou em aula passada. Ó, então, Aí, a questão em qual? agora, estou na página 22, ok? Então, já tô. substâncias compostas, 2 ou mais elementos, tá? Diferentes. Substâncias simples, um único tipo, né, de átomo, um único tipo de elemento. Não vão confundir, turma. Se aparecer o 2 aqui, ó, aparecer a numeração é a quantidade deste elemento que aparece 2 vezes. Não vão confundir com substância composta. Uma substância composta, quando você tem diferente, é igual se eu pegasse aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, eu tenho diferente, eu tenho 2 garrafas diferentes. Uma eu tenho água e outra eu tenho álcool, ó, são diferentes. Se eu juntar eles dois, formam substâncias compostas. Somente essa garrafa aqui, eu tenho uma substância simples, somente ela simples. Agora eu só coloquei as duas juntas, uma substância composta. Falei para vocês também sobre propriedades gerais. Propriedade eu não vou pedir na avaliação para vocês, não vai cair. Aula mais para frente, eu vou colocar certinho as páginas da avaliação, tá? Eu vou fazer uma revisão
próximo da avaliação e vou falar, ó, a página que você tem que estudar. Estudem a página SSSS, ok? Eu vou dar a página certa, que é para você estudar, e a revisão também já ajuda bastante. Falei sobre propriedades gerais, sobre a massa, que é a quantidade de matéria contida, né, em determinado corpo ou objeto. Ela é diferente do peso, tá? O peso é referente à força em newtons, né, que é a força que essa massa exerce. Então, você tem a quantidade de massa no seu corpo e essa quantidade de massa, ela exerce um peso. Quando você vai se pesar na balança, por exemplo, eu, na quarentena, eu engordei 6 quilos. Parece pouco, mas para mim, que sempre fui magrinho, pesava 67, 68 quilos. Aí eu ganhei mais 6, né? Eu fui lá para quanto? Deixa eu ver. 65? Não, professor, tá ruim de matemática, né? 64. Então, eu aumentei, eu tô com 74 quilos, se não me engano, quase 74. Então, eu já ganhei bastante peso. E eu já sinto já a diferença, que eu conseguia correr 5 quilômetros, por exemplo, em meia hora, 25 minutos. Hoje, com esses ganhos de 6 quilos, eu fui correr 5 quilômetros, eu fui fazer quase em 40 minutos. Então, você vê que eu tenho Caramba, tio. uma quantidade de massa que ela exerce, né, uma força, um peso, e quanto mais pesado for, mais lento aquele objeto torna. Uma vez o menino perguntou, professor, por que um gigante ele é lento? Porque ele vai ter uma quantidade maior de massa e ele vai ter maior peso. É por isso que ele, né, está se movimentando lento, né? Um Quanto gigante. mais leve o animal for, mais rápido e mais agilidoso ele é, né? Isso, olha, por exemplo, uma vez eu estava... Uma cobra. Uma vez eu estava no terreno do meu avô e lá próximo tem uma vila. Aí ia ter competição valendo dinheiro lá de corrida de cavalo. Aí eu fui assistir. Tinha um cara lá que tinha um cavalo que corria muito, ele ganhava todo ano. Aí colocaram ele para correr de novo. Ele já estava lá se achando, eu vou ganhar, porque eu tenho um cavalo que corre mais e eu sou bom. Aí teve um menino lá. Esse cara tinha 25 anos na época e o menino que ganhou dele tinha 15 anos. E o menino era magro, devia ter uns 50 quilos. Então, no cavalo, ele não pesava tanto para aquele cavalo. Já aquele rapaz, aquele homem de 20 e poucos, 23, 20 e poucos anos, era mais pesado. Então, a força naquele cavalo era maior do que a força do cavalo do menino de 15 anos. Então, como era mais leve, o cavalo conseguia ganhar mais velocidade, tinha menos peso sobre ele. Então, ele correu mais rápido. Quanto mais leve, quanto menor a quantidade de peso, mais rápido aquele objeto, aquele determinado corpo vai ser. Mas também tem os seus porém, né? Continuando daqui, eu falei para vocês também, ó, sobre a extensão, tá? Que a extensão em determinado objeto ele vai ocupar um espaço em determinado local, em determinado corpo, tá? Falei para vocês, por exemplo, se você for colocar na sua mochila cabem 5 livros, se você for colocar 10, não tem como, porque a extensão máxima de corpos que permite caber naquela mochila é de 5 livros. Não tem como você colocar 10. Vai rasgar, né? Vai destruir. E a impenetrabilidade é a impossibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo local. Ó. É só você verificar aqui, ó, no acidente de carro. Não tem como. Se esses carros, um vier de frente para com o outro, o que, que vai acontecer? Vão se chocar, vão se bater, vão destruir, pode vir até a morrerem, né? Eu falei também para vocês aqui da indestrutibilidade, né? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Professor, eu transformei isso aqui em pó, eu toquei fogo no papel, e agora? O que, que aconteceu com esse papel? Ele não deixa de existir? Não. Ele virou o quê? Carbono, ele perdeu água, ok? Então ele está na natureza. Você não destruiu ele todo, né? Igual o Thanos. Quando o Thanos vai lá, instala o dedo, ele transforma as pessoas em pó. Aquele pó virou carbono, ele está na atmosfera agora, ele faz parte da atmosfera. Virou água, ele está também na atmosfera. Então, na natureza nada se perde,
nada se cria, tudo, ó, lembra aqui, ó, tudo se transforma, tá? Nada vai se É verdade. Isso daí mostra até na Bíblia. Sim, É que o tio pegou uma referência de cultura. O ser humano foi feito do pó da terra, aí quando ele morre, volta ao pó da terra. ele volta. Isso mesmo, garoto. Parabéns. Divisibilidade é quando a matéria pode ser dividida em cada vez, né, menores, por partes cada vez menores, né? Como Jesus dividiu o pão, ele não pegou um pão lá, um pão baguete, não é um pão baguete, né? Você sabe, mas pegou aquele pão e dividiu com seus discípulos. Então, o que ele fez? Divisibilidade. Você tem que dividir com o próximo, não seja escasso. Descontinuidade, tá? A matéria há nela espaços vazios, então há o vácuo. Por exemplo, o espaço ele está no vácuo. Você consegue acender um fósforo no espaço? Não, senão congela o Não. fogo. Não, Por que O você fogo não não consegue congela. acender? Deu fogo. Por que você não consegue acender um fósforo no espaço? Porque o espaço é É muito... porque para acender o fogo precisa de oxigênio. E como no espaço não tem Ai, oxigênio, no não dá. espaço não tem oxigênio. Como não tem oxigênio, você não consegue. Tem explosão? Vai ter explosão, fogo no espaço? Não, acho que não. Uma palavra, Explosão vai ter, né? Mas você não vai ver aquele bum, não vai ver o barulho, não vai ter o fogo, porque lá não vai ter oxigênio, né? É. Quando você assiste um filme, por exemplo, lá, qualquer filme que vai para o Explosão até que espaço, tem, mas não sei que eu tava Não, assistindo algum não, filme, aí quando- uma nave tava no espaço e explodiu. Aí não saiu som nenhum. Aí eu fiquei, a parte que tem oxigênio, o que eles têm que fazer? Se eles forem para fora da nave? morre. Despre... despre, como mesmo? Me esqueci o Prioridade, nome. tem que tirar aquela quantidade de oxigênio, né? Tirar tudo, porque se caso aconteça um erro, eles têm que sair lá da estação espacial e para fora, né, para o espaço, e forem lá mexer em algo, eles têm que despriorizar. Eles têm que tirar a quantidade de oxigênio. Se ficar qualquer quantidade de oxigênio, bum, bum, explode a nave. Tá? Então tem que retirar toda a quantidade de oxigênio que lá tem. A compressibilidade é a capacidade da matéria ter sua extensão reduzida. É igual você pegar uma argila. Você amassa, até ela diminuir e ficar menor. Elasticidade é a capacidade de você conseguir esticar e fazer com que a propriedade daquela matéria retorne ao estado natural, tá? Então, ela tem capacidade de aumentar e capacidade de diminuir. Inércia, né? A inércia fala que todo o corpo tende a manter em movimento em linha reta, né? E velocidade constante, ou permanecer parado até que uma força externa altere seu estado inicial. Então, a inércia é quando você está em movimento em linha reta em uma velocidade constante. Se você frear e aquele corpo que estiver lá presente não estiver, que estiver parado, mas não estiver amarrado, posso dizer assim, ele vai se locomover, ele pode acabar se danificando. Eu até dei o exemplo na aula anterior, quando eu falei sobre inércia. tem que segurar em alguma coisa, porque senão o corpo se distorce em várias partes. Isso mesmo. Eu estava no ônibus uma vez no Buritizal São Camilo. O ônibus vinha um pouquinho lotado, aí era aqui na frente da FAB, aqui na frente da escola CCA, Gabriel de Almeida Café. Aí eu estava dentro do ônibus lá, com fone de ouvido, segurando aqui, o motorista freou com muita velocidade. Ele vinha com muita velocidade e freou, né? Freou com muita velocidade. É ao contrário, né? Ele estava com muita velocidade e ele freou bruscamente. O que aconteceu? As pessoas que estavam lá, que não estavam se segurando, foram tudo para frente. Aí a mulher, eu acho que ela estava bocejando, e ela veio com a boca na minha costa, aqui no meu ombro. Ela me mordeu sem querer, porque quando ele freou na inércia, o corpo que estava lá dentro daquele ônibus está parado. O ônibus está em movimento, mas você, em relação à rua, ao ônibus, você está parado. E quando ele freou, você foi para frente. É a mesma coisa quando acelera. Uma vez o ônibus, o motorista era... Não sei que ele estava revoltado, com raiva, eu acho que ele estava dirigindo igual um louco. Aí, turma, ele acelerou muito rápido.
Quando ele acelerou, eu fui para trás, eu não estava segurando, né? E eu caí dentro do ônibus. Minha sorte é que não tinha ninguém lá para ficar rindo da minha cara, mas tá? A inércia é isso. E agora, turma, na aula passada a gente tinha parado aqui sobre a inércia e vamos falar agora sobre propriedade específica, tá? Cor, turma, cor é diferente, tá? De tonalidade. Então, a cor são diferentes tonalidades que a gente consegue perceber, tá? No dia a dia. Por exemplo, nem toda cor, por exemplo, deixa eu ver quem está vendo aqui, no meu vídeo está aparecendo a Cecília, o Pedro e o Paulo. A cor que a Cecília enxerga não é a mesma que o Pedro e que o Paulo enxerga. As tonalidades para cada um é diferente. Ainda mais se você tiver cuidado com a sua visão. Então, a cor que cada um enxerga é diferente. Por exemplo, tem dois alunos aqui no Colégio Adventista. Um está no 9º ano, um está no 8º ano da tarde e o outro está no 2º ano. O do 2º ano, o do 8º ano, desculpa, ele tem sensibilidade à cor vermelha. Quando eu escrevi algum tópico com cor vermelha no quadro, mesmo ele estando sentado atrás ou na frente, aquela cor vermelha para ele parecia que ficava brilhando, causava irritação. Aí ele pediu, professor, por favor, não copie mais de vermelho, porque o vermelho traz irritação. E, por exemplo, o outro aluno do 2º ano, ele era daltônico. Por exemplo, o azul para ele, se tu falasse azul, tu tinha que falar lilás. O azul para ele era lilás. Então, a cor, a tonalidade que a gente percebe varia, tá, de cada pessoa. O odor é aquela propriedade que a gente tem de sentir o cheiro, do sentido do olfato. Então, o odor... Ah, professor, pensei que o odor... Tio, Oi? a minha irmã é daltônica, né? Aí ela faz laço. Aí pra ela fazer laço, às vezes as pessoas pedem cores pra ela. Aí sempre quando ela vai comprar esse negócio, ela leva eu ou a minha mãe pra mostrar as cores pra ela. Ah, a sua mãe é daltônica? Não, a minha irmã. Ah, tua irmã é daltônica e ela produz Laços. laços. Aí quando as pessoas... Aí quando ela vai lá pra loja, ela tem que levar eu ou a mamãe pra mostrar as cores pra ela. Ah, a pessoa... porque se ela fosse sozinha, ela poderia errar, né? Ela poderia comprar algo diferente. Já tem um óculos agora, mas não é acessível para todos, mas esse óculos ele já permite com que as pessoas consigam enxergar as cores como elas são. Consegue conseguir enxergar. Tem uma apresentadora lá, eu esqueci o nome dela, eu sei que ela é daltônica, e ela utilizou o óculos, ela começou a chorar. Quando ela colocou o óculos e ela viu como era o mundo, ela começou a chorar. Ela falou, meu Deus. Por quê? Ela ficou emocionada, porque ela não enxergava. Ela via a maioria das coisas cinza, borrado. E quando ela utilizou o óculos, que fazia com que ela conseguisse perceber as colorações dos objetos, ela ficou emocionada, ela chorou. Porque ela enxergou 40 anos, ela não enxergou as coisas. Égua! Ela viu igual aquela TV antiga, preto e branco? Tio, Claro, né? Se eu fosse cego por 40 anos e abrisse meu olho do nada, mano, eu ia... Não, ela não era cega, ela era daltônica. Não, mas rever assim... tudo pra ela era um filme preto e branco. Igual, olha, teve uma vez, por exemplo, eu estava assistindo futebol americano. E toda quinta-feira, em futebol americano, eles têm roupas especiais. Sabe aquele marca-texto verde? Aquela cor marca-texto, né? Pode ser verde, laranja. E o time estava jogando com uma camisa cor marca-texto verde e o outro com cor marca-texto laranja. Aí um cara mandou uma mensagem lá. Eu sou daltônico e não sei quem é cada time, não sei qual é cada time. Eu não estou enxergando, eu não sei quem é quem aí, porque para mim eu estou vendo tudo preto e branco, eu não estou enxergando. Aí o que fizeram? Mandaram essa mensagem para a NFL, né, que é lá do futebol americano, e eles mudaram a regra para mudar a coloração dos uniformes, porque prejudicava as pessoas daltônicas e elas não conseguiam perceber. E vamos voltar aqui para o odor. O odor é aquilo que a gente consegue perceber dos mais variados tipos de cheiro.
Lembre-se, turma, odor não é coisa fedorenta, mau cheiro, tá? Porque as pessoas têm pensado, né, pensam que toda vez que eu falo odor, eu estou falando de algo que tem cheiro desagradável, que é fedorento, e não é. Odor é tudo aquilo que tem cheiro, que faz com que você perceba, faz com que você consiga memorizar, gravar determinado cheiro, pode ser até pelo resto da sua vida. Por exemplo, ó, vou contar uma coisa para vocês aqui. Quando eu tinha, não é a idade de vocês devem ter 11, 12 anos, eu já era um pouquinho mais velho, devia ter uns 15, 16 anos, né? Aí tinha uma menina no colégio que ela usava um perfume, né? E esse perfume era muito bom, e era apaixonado, né, pela menina, gostava da menina. Aí aquele perfume eu memorizei. E depois de 10 anos, 12 anos, eu acho que eu tinha 14, aquelas apaixonites de adolescente, né? Então eu gravei o perfume daquela menina. Quando eu estava com 28 anos, passou uma pessoa com aquele, eu nem lembrava mais disso. Ó, 14, depois com 28 anos, né? 14 anos, 10 anos, 14 anos depois, o que aconteceu? Passou uma pessoa aqui no colégio com o mesmo perfume. No mesmo tempo que eu senti aquele cheiro, aquele odor daquele perfume, eu me lembrei lá de 2004, quando eu tinha 14 anos, eu lembrei daquela pessoa. Por quê? O odor, o cheiro, ele faz com que você guarde memória. Você consegue, por exemplo, você consegue identificar o cheiro da sua mãe. Se a sua mãe... Tio, Se a sua Mas mãe... agora, eu sei que não tem nada a ver com a aula, mas vou fazer uma pergunta para o senhor. Faça. O senhor tem quantos anos? Eu vou saber. Não estou entendendo, seu... O odor, ele pode fazer com que você lembre de determinadas coisas, determinadas pessoas. Pra mim, a minha família tem cheiro. Por exemplo, assim, rapidinho. Vamos supor que a sua mãe é gêmea. E a sua tia, que é irmã da sua mãe, que é gêmea, elas têm a mesma voz. Não dá para diferenciar pela voz quem é sua mãe e quem é sua tia. Mas, se você sentir o cheiro, você sabe quem é a sua mãe, você sabe quem é a sua tia, você consegue gravar. O bebezinho, o neném, o recém-nascido, ele já consegue perceber o cheiro da mãe. Fala, Pedro. Os meus tios, ele tem a voz muito parecida. Os meus 3 tios, a voz deles são muito parecidas. Quando eles cantam, se eles cantarem no mesmo tom, parece só uma voz. Idêntico, né? E você tem que, por exemplo, você consegue identificar pelo Tio. cheiro. É igual. Tio. Pera aí, Tio. Paulo, tu levantou a mão, pergunta, Paulo. Tá. Tio, pra mim, a minha família tem assim um cheiro, tá ligado? Cada um tem um cheiro, né? Todo mundo tem cheiro. Parece um perfume, mas não é. Cada um vai ter. Oi, Ana Sofia. Tio, quando eu era mais nova, também eu faço isso, mas quando tinha as aulas presenciais, né? Meu pai que me buscava. Aí toda vez, meu pai, ele gosta de passar aquele perfume bem forte. Até ser o perfume dele. Aí quando eu escutava lá de fora, eu já ia pegar minha mochila, já guardava, já ia lá pra frente da escola. Aí eu já ia. Hoje eu tô me esquecendo um pouquinho mais. Por exemplo, se você tem o seu... Vamos supor que na sua casa, você tem um quarto. Eu vou deixar você falar ali. Você tem um quarto na sua casa, o seu quarto. E lá, por exemplo, você pratica atividade... Agora não, né? Que a gente está em quarentena, tem que ficar em casa. Aí você joga bola, você pratica atividade física, você corre. Aí você chega na sua casa, vai pro seu quarto, joga lá a roupa suada, não lava, deixa amontoar. E para você, aquele cheiro, como você já está habituado a ficar no seu quarto trancado, você não sente, né? Você já se acostumou. O cérebro, ele não precisa ficar identificando todo o tempo aquele cheiro do seu quarto. Ele já acostuma. Ele já sabe, o seu nervo já sabe o que é aquele cheiro. Mas se o seu pai, a sua mãe, alguém entrar no seu quarto, ele vai identificar o cheiro. Quando você entra na sua casa, você não consegue identificar o cheiro, porque você já está habituado, você já está acostumado. Mas se você viajar, passar 2, 3 semanas fora da sua casa, quando você volta, você consegue perceber o cheiro, mas depois de 2, 3 dias, você já está habituado e você não consegue mais sentir o odor, porque o seu nervo olfativo, ele não se dá mais o trabalho
de ficar fazendo aquele reconhecimento. Ok? Hein, tio? Opa, fala que eu desliguei o microfone aí. Liga e fala. Quando a gente está no carro e coloca um perfume lá, a gente, depois de um tempo, a gente não vai mais sentir o cheiro. Sim, aham. Oi, Lívia, você quer falar? Eu sou alérgica a perfume. E eu também, só um Sentir pouquinho. cheiro de perfume que eu já fico me coçando. Parece que eu vou me coçar até o infinito. E tio, Eu tenho rinite, então é um cheiro forte, me Para quem tem agonia um rinite, pouco. para quem tem alergia é complicado. Sabor. Sinusite. Oi? Só quando Eu sou especialista em alergias e rinite. Existe, na verdade, tio. eu não sei porquê, mas eu pensei nisso lá do espaço, que, tipo, o espaço não tem som, né? Eu pensei nas naves Star Wars, não ia sair som, eu fiquei muito triste com isso. Ó, então vamos lá, ó, rapidinho. O sabor é os diversos gostos, né, que a gente pode perceber de determinado alimento. Então vai variar o sabor dos alimentos. Claro que nós temos as nossas papilas gustativas na nossa língua, que elas fazem a gente perceber o doce, o amargo, ácido, né, ou azedo, e o doce, o salgado, o ácido e o amargo, tá? Ou azedo, né? Ela consegue fazer essa diferenciação. Mas, por exemplo, o odor e o sabor, eles trabalham em conjunto, tá? Quando a gente for estudar sobre os sentidos, a gente vai ver a ligação entre o sabor e o odor. Se você está gripado, por exemplo, você não consegue sentir o gosto do alimento, tá? Então você não vai conseguir, porque as suas papilas gustativas, a principal função dela é fazer a diferença do doce, do salgado, do amargo, né, do azedo ou ácido, tá? Então quando você está gripado, você não consegue fazer essa percepção. É igual as pessoas quando têm Covid, quando elas estão contaminadas pelo Covid. Como ele afeta aqui as nossas vias respiratórias, você começa a perder o olfato. Primeiro você perde o olfato. Você não perde o paladar. Você primeiro perde o olfato e logo em seguida você perde o paladar, né? E as pessoas, algumas variam, né? Por exemplo, a minha mãe, ela não consegue, ela pegou Covid, cheiros, odores bem fraquinhos, ela não consegue perceber. Tem que ser forte. Agora, algo bem forte. Se for algo bem fraquinho, ela não consegue perceber. Reatividade, tá? É a forma que as substâncias, as propriedades, a matéria, ela tem de reagir, de se misturar e modificar, né? Fazer com que haja uma reação química. A densidade é quando você tem a massa e o volume. Então, a densidade, ela é, né, o resultado da massa dividido pelo volume, ok? E, turma, fenômenos. Eu tenho fenômenos físicos. Opa, deixa eu só aqui, tá? Densidade, quantidade da matéria contida em determinado extensão, né? Volume, ok? Então, você vai ter essa densidade, ela pode variar de objeto para objeto. Por exemplo, quem tem mais densidade? Uma barra de ferro ou uma madeira? madeira. Ferro. Ferro. Madeira. Se quem você coloca na água, quem vai afundar? O ferro ou a madeira? O ferro. Não, a madeira. Porque ele é mais denso que a madeira. Madeira. Mas se a madeira for mais densa? Se ela for mais densa, Ela Não tem como. depende, ela pode afundar e não afundar. Mas geralmente ela não vai afundar, porque dentro dela tem vácuo. Não sei se você já viu aqui na frente do Rio Amazonas, aqui na frente da cidade, que vem troncos de árvores enormes. Por exemplo, lá o da preguiça, a afinada, né, preguiça lá do Parque do Zoobotânico aqui de Macapá, ela foi construída com troncos de madeiras que vieram, né, troncos de árvore que vieram através do rio e pararam aqui na frente da cidade, aqui na orla. Aí eles pegaram aquela madeira, aquele tronco e reaproveitaram para fazer aquela preguiça lá do zoobotânico. Vão tirar a preguiça. Ela está apodrecendo. Não, porque vão tirar a preguiça, caramba. Hippie preguiça do zoobotânico, afinada. Ó, continuando, turminha. Fenômenos, tá? Eu tenho dois tipos de fenômenos.
Fenômenos, turma, é quando a matéria ela pode ter sua propriedade alterada ou não. Fenômeno físico, por exemplo, é quando eu tenho, turma, na matéria, ó, fenômeno físico é quando a matéria ó, não... Ó, vai cair uma questão de fenômeno para você, tá? De fenômeno físico e fenômeno químico. Então, preste atenção aqui, vai cair na avaliação de você. Físico é quando não, ó, turma, não... Ó, quando não sofre, ó, quando não sofre alteração na sua propriedade. Como assim, professor? A propriedade continua a mesma, ela não vai ser alterada, tá? Ela não vai perder sua propriedade química, ela vai continuar a mesma. Por exemplo, aqui, ó, você tem uma xícara, e essa xícara aqui, ó, ela quebrou, ela caiu no chão. Mas o que aconteceu com ela foi um fenômeno físico. Você vê que ela quebrou, ela está em propriedades menores, houve a sua divisibilidade, mas ela está o quê, turma? Com a sua propriedade ainda intacta. Intacta não, com a mesma propriedade. Não foi alterada. Você está vendo aqui, ó. Ah, professor, mas eu tenho vários pedacinhos de xícaras no chão. Sim, mas você vê que a sua propriedade não sofreu alteração. Ela quebrou, mas a propriedade dela continua a mesma. Lembre-se disso aqui, ó. Fenômeno físico, quando a propriedade não é alterada, permanece a mesma. Muitos alunos erram, por exemplo, ano passado, quando eu fiz a avaliação, agora dos alunos que estão no 7º ano, teve alguns alunos que erraram. Por exemplo, turma, eu coloquei lá, fenômeno físico da água, já diz físico. Se eu estou falando físico, é porque a sua propriedade não está alterando. Quando a água está no estado líquido e ela passa para o gasoso, ela só mudou de estado físico, mas a sua propriedade ainda continua o mesmo. Os seus átomos lá ainda estão o mesmo, não houve alteração. Ela passou só do líquido para o gasoso. Depois do gasoso, ela pode voltar para o líquido. Então, fenômeno físico não altera a sua propriedade. Se eu pegar uma maçã e cortar, é fenômeno físico. Se eu pegar uma folha de papel e rasgar, é um fenômeno físico ainda. Ok? Olha como eu falei para vocês aqui, ó. Mudança do estado físico da água. Quando você tem um gelo, ele está no estado sólido, né? Está num estado sólido. Quando ele passa pela fusão, a fusão é quando ele passa do quê? Do líquido, do sólido para o líquido. Quando há o aquecimento, você aumenta a temperatura da propriedade, ele vai passar do líquido para o gasoso. E quando você diminui aqui, né, a temperatura, ele passa do gasoso para o líquido, né? Vai ter precipitação. E quando você ainda aqui continua diminuindo essa temperatura, ele vai passar do líquido para o para o sólido. Então você tem o estado sólido, o líquido e o gasoso. Tudo isso é um fenômeno físico, não mudou, a propriedade continuou a mesma. Você tem fusão, evaporação, condensação e solidificação. E o fenômeno químico, turma, é quando a transformação, vai ocorrer a transformação na matéria. Sua matéria ela vai ser o quê, turminha? Alterada. Lembre-se disso. Num fenômeno físico, não há alteração. Já um fenômeno químico, ela é alterada, então ela vai ser modificada, ela vai deixar de ser aquilo que ela existiu. Por exemplo, aqui, tocar fogo nesse papel aqui, nesse algodão, nessa gases, você mudou totalmente a propriedade. Ela era uma coisa, ela era um papel. Quando você tocou fogo, né, ocorreu o processo de combustão, ela mudou. Aquilo, quando ela era papel, ela passou agora a ser carbono, a ser um pouquinho de água, né? Ela virou pó, virou cinza. Então, ela foi alterada. Outro exemplo, professor, de fenômeno químico. Se você deixar um carro no ferro velho, ele vai começar a ficar o quê? Ferrujado, né? Ele vai começar a sofrer ação do ambiente, está pegando chuva, vento, poeira, micro-organismo.
Isso é um fenômeno químico. Se você viu lá um prego, professor, eu pulei o muro aqui, fui pegar minha bola no quintal, e quando eu pulei no chão, o prego atravessou o meu pé, e aquele prego estava enferrujado. Eu tive que ir lá no hospital, no postinho de saúde, tomar antitetânica. Aquele prego enferrujado é um fenômeno químico, a sua propriedade química está mudando. Okay? Ah, professor, quando eu vejo um reflexo na água, é um fenômeno químico? Não, é um fenômeno físico. Okay? Então, essa é a diferença entre um fenômeno químico e físico. E tio, Oi? que horas acabou? Isso que eu ia perguntar. São 2 aulas. Na hora que você... Falta... Então termina 12:05? mas eu vou terminar daqui a 15 minutinhos. 15 minutinhos a aula termina. Turma, o início de tudo, tá? Como é que surgiu a vida? Como surgiu todos os seres vivos que aqui estão presentes? Como surgiu o universo? Como surgiu o nosso sistema solar, tá? E desde a antiguidade, pessoas têm se questionado a respeito da origem do universo e de tudo aquilo que ele... Meu Deus, me deu soluço. Um momentinho, deixa eu beber água. Eu aceito Para de deixar aí. científica. Eu sou dos favores, a teoria cristã e científica. Porque eu sou uma cristã, então eu não sei qual é a verdade, não sei qual é a verdadeira. Tá, ó. Já vamos chegar lá. Tá? Então, desde a antiguidade, desde lá dos antigos gregos, desde antes de Cristo, até depois de Cristo, até hoje, a gente tem que entender como surgiu tudo, né, que está ao nosso redor. Tá? Então, a respeito, né, questionamentos, perguntas, hipóteses a respeito da origem do universo e tudo aquilo que elas conhecem. Com a expansão da ciência e a rápida divulgação de descoberta em todo o mundo, os pesquisadores vêm conseguindo responder a um número, né, cada vez maior de perguntas, tanto de uma origem divina como uma origem, né, natural, tá? Espontânea, ok? Então há sempre o estudo, tá? Científico, tanto da criação divina como de uma evolução, como de um surgimento espontâneo. E a partir dessas propostas, né, que são essas perguntas, essas hipóteses, tá? São elaborados modelos explicativos para os mais variados fenômenos, entre os quais encontra-se a origem da matéria, né? A matéria, como ela surgiu, como essa matéria está hoje aqui presente em nós. E, turma, quais são os pensamentos que a gente tem hoje? Quais são os modelos, tá, de pensamentos que nós temos? Temos, turma, um modelo criacionista, tá, que é o pautado, tá, pelo nosso colégio, a teoria criacionista, tá? Eu apoio esse modelo. Que, segundo a teoria criacionista, tá, a perspectiva, né, criacionista, o universo e tudo aquilo que há nele foi criado por um Deus, tá? Um Deus criou tudo aquilo que hoje existe. E esse Deus, ele moldou, tá, o nosso planeta Terra em quantos dias, turma? 7, 6. né? 7. Ele descansou, né? Por isso que do nosso colégio, né, no sábado, na verdade da sexta, né, 18 horas até o sábado, 18 horas, ao descanso, tá? Por causa do repouso, né, que Deus fez, tá? Muitos outros, por exemplo, eu conheço outros adventistas, por exemplo, que tiram sábado. Alguns fazem da sexta-noite ao sábado, início da noite. Alguns descansam durante o sábado todo. Tá? Então, Deus moldou o planeta Terra em 7 dias, né, de 24 horas, conferindo-lhe as condições requeridas para a existência e a manutenção da vida na Terra. Então, durante, né, esses 6 dias, 7 dias,
Deus ele foi criando, né, a terra, o ar, tá? Depois todos os seres que aqui existem, ok? Então, o modelo criacionista é através de uma criação divina, tá? Um Deus criador, ele deu origem a tudo aquilo que a gente conhece, a tudo aquilo que está presente hoje, tá? Então, esse é o modelo criacionista, tá? E toda a matéria necessária foi produzida unicamente por meio de sua palavra, de seu imenso poder e sua extraordinária criatividade. Então, esse Deus, né, Deus, ele foi colocando, ó, cada engrenagem na sua perfeita condições para o melhor funcionamento, tá? Então, uma máquina complexa como nós foi colocado um Deus, um design, né? Uma mão inteligente, um ser divino foi moldando, foi criando, né? Foi colocando as engrenagens em perfeito funcionamento, tá? Através de sua palavra e da sua extraordinária criatividade. Já a turma, o modelo naturalista, tá? O que o modelo naturalista propõe, diferentemente no modelo criacionista? Que todas as coisas surgiram sem qualquer intervenção, então não tem um Deus, não há uma intervenção mínima, apenas o quê? Seguindo o curso natural da natureza, né? Então surgiu, tá? Naturalmente, espontaneamente, né? Então, a vida, segundo o modelo naturalista, ele foi surgindo, né? Pequenos seres parcevados, pequenas células, moléculas, e a partir do tempo elas foram evoluindo, né? Surgindo seres de menos complexos para mais complexos, até surgir todos os reinos, todas as espécies, tudo aquilo que a gente vê, né? E a origem de tudo seria o quê? O Big Bang, né? Aquela grande explosão ocorrida, ó, há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás. Sendo que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, tá? De existência pelo modelo naturalista, ok? Então, através aqui, ó, de uma grande explosão, né? De uma poeira, né? Cósmica, uma poeira, fez com que surgisse, né, o nosso universo, tá? O nosso sistema solar. Né? E ainda aqui também, turma, a origem do homem, né, que ela propõe de uma origem totalmente diferente do modelo criacionista, tá? Quem criou, né, por exemplo, lá, o surgimento de Adão e Eva, né, que Deus fez a sua imagem e a sua semelhança. Já no modelo naturalista, não, ele fala que foi totalmente diferente. Okay? Não, assim, turminha, não pense, ó, do modelo evolutivo aquela ideia do que o homem surgiu do macaco. Isso é uma ideia errada, tá? O modelo naturalista, o modelo evolutivo, ele não fala isso, tá? Ele fala, vocês vão estudar sobre teoria da evolução ano que vem. Aí lá eu vou explicar melhor para vocês sobre a teoria evolutiva. Ah, professor, mas a gente estuda num colégio cristão, criacionista, a gente estuda a teoria evolutiva? Claro, turma. A gente estuda os dois pontos de vista, claro, com enfoque a mais no modelo criacionista, né? Mas a gente tem que estudar o modelo evolutivo. Sendo, turma, que a nossa sociedade já foi comprovado, há pesquisas, tá? Eu vou ver se eu acho o link, eu mando para vocês, que muitas pessoas, na nossa atualidade, acreditam no mundo evolutivo. E se você for ver, muitos adolescentes, né? Claro, adolescente, ele ainda está formando esse pensamento, ele vai mudar com o tempo, né? Um adolescente, a mentalidade dele na vida adulta é totalmente diferente. Então, muitos adolescentes no Brasil são ateus. Muitos estão indo para o ateísmo, né? Não acreditando numa divindade, estão perdendo, né, uma palavra divina, e muitos também acreditam na teoria evolutiva. E, turma, como é que a gente sabe que muitos acreditam na teoria evolutiva? É só você pegar livro didático de vários tipos de colégio. Se você, por exemplo, pegar um livro didático de uma escola pública, lá você não vai ver nada relacionado à teoria criacionista. Vai ter sobre a teoria evolutiva. Se você for pegar um livro de uma outra escola particular, que não é uma escola cristã, tá?
você vai ver mais sobre a teoria evolutiva. Ah, professor, e o Enem? Eu vou fazer o Enem daqui a uns anos. Cai teoria criacionista? Não, turma, não vai cair, porque pode gerar polêmica, tá? Lembre que o nosso país não tem uma religião fixa. Já teve, né? O catolicismo há anos atrás, mas hoje não tem uma religião fixa, tá? Não tem. Você é livre, tá? Para escolher qualquer religião que você quiser. Não tem. Como outros países têm, catolicismo, islamismo, entre outros, tá? Aqui não tem, tá? Você é livre para escolher, Ei, ok? tio. Oi? Ali. Tá, Um deixa por eu... vez, calma, respirem, um por vez. Tipo, vamos supor, eu moro em Israel. A minha mãe nasceu lá. Aí ela tá grávida de mim. Aí eu nasço lá em Israel. Eu sou obrigado a congregar essa religião ou eu posso escolher? Não, obrigado. Lá tu não tem Sobre opção de escolha. Não tem opção de escolha. quando eu crescer mais, assim, entendeu? Tipo, eu tiver 30 anos, 28, eu já posso escolher, sim? Se tu Sair for dessa... sair de lá, mudar, se tu for para outro, tu pode ser penalizado. Mas, assim, ir com ordem. Porque eu quero minha Tanto é que liberdade. se você vê pessoas que vieram de Israel, algumas mulheres de países, principalmente da Ásia, que no islamismo ou em outras, tá, religiões que lá estão presentes, elas ainda se vestem do mesmo jeito. Não mudam essas características. Vai ser aquilo. Dificilmente, turminha. Uma pessoa que nasce num país onde você é obrigado, você já nasce lá, você vai ficar com aquilo para sempre. Você não vai mudar. Muito difícil. Porque se você mudar, você está indo contra o seu país, contra as regras lá impostas. Não é, por exemplo, aqui no Brasil, eu vim de família católica, mas aí eu resolvi mudar. Vou virar evangélico, vou virar adventista, vou agora fazer parte do... Esqueci lá. Qualquer outra religião que tiver, tá, turma? Então, aqui você pode mudar. Outros países, não. Você não tem essa opção. Entendeu? Isso. Tá? Mas lembra aqui do modelo evolutivo, turminha? E quando fala lá que o homem veio do macaco, tá errado, tá? O homem não veio do macaco. Essa teoria lá foi quando Darwin ele propôs a origem das espécies. O Darwin ele falou que as espécies de hominídeos, né? Nós e símios, eles tiveram um ancestral em comum há muito tempo atrás. Que esse ancestral em comum ele deu origem às espécies que existem hoje, diferentes. Você tinha um ser que a partir desse ser ele deu origem a dois, dando origem aos hominídeos, né? Australopithecus, Homo habilis, Homo neandertal, Homo sapiens sapiens, e o outro deu origem, né, aos primatas, orangotangos, chimpanzé, o gorila, né, e entre outros, tá? É uma ideia errada que o homem veio do macaco, que o homem evoluiu do macaco. Isso foi falado lá em 1855, né? Lá na Inglaterra, né? No Reino Unido, porque o Darwin lançou a teoria da origem das espécies lá. E você falar aquilo, século XIX, você era contra a igreja. Você vai estudar história, você vai estudar sobre a igreja católica, sobre o seu passado, e você vai ver que tudo aquilo que era contra a igreja católica, contra a religião naquela época, era um dogma. E você não poderia ir contra. E Darwin, ele falou a origem das espécies, diferentemente do que propunha, né, a teoria baseada em um Deus, né, de uma teoria de uma fé. Então, quando ele falou isso, o que eles fizeram lá? Pegaram uma imagem dele e recortaram a cara dele e colocaram num macaco, distorcendo a palavra dele, que ele falou que um homem veio do macaco, sendo que o Darwin não falou. Falta quantos minutos, tio, para acabar a aula? Calma, já vai acabar. Calma. Se você estivesse na escola, ainda estava em sala de aula. Aqui, ó. Só uma chave para terminar a nossa aula de hoje, turminha, ó. Algumas chaves, tá? Ó. Eu criei um mundo, ó.
Aqui, tá? Eu criei o mundo do nada. Então, essa aqui é uma teoria cristã, tá? São os pontos de vista, tá, turminha? Dos diferentes tipos de criações, tá? Ó, eu criei o mundo do nada. Aí vem aqui, ó, os egípcios. Eu também criei o mundo quando nada era um grande oceano. Por exemplo, tem os egípcios, por exemplo, eles acreditavam que a nossa Terra, o nosso planeta, ele ficava em cima de uma tartaruga gigante, que a nossa Terra estava em cima de uma tartaruga, que era um deus na época, tá? Então, o que essa charge está falando? Dos pontos de vista diferentes, tá? Então, ó, os egípcios, eu também criei o mundo quando nada era um grande oceano. O mundo foi criado por pedaços do gigante Emir, que matei em batalha. Aqui, turma, já é através dos nórdicos, tá? Lá do Ragnarok, dos nórdicos. Quem leu sobre... Esse daí é Odin. Isso mesmo, Odin, que matou o grande Emir, e através das partes do corpo de Emir foi criando o mundo, o universo que hoje existe, né? O mundo surgiu da meditação, né, de Brahma, tá? Então, ó, uma outra teoria também totalmente diferente, né? Isso aqui é uma daí é chave. da Índia. Isso daí é da Índia. Da Índia. O mundo surgiu do cruzamento dos meus avós, Gaia e Urano, tá? Aqui já são os grandes gregos, né? Dos pensamentos diferentes. Eu só vejo um jeito de resolver isso, né? Isso aqui é uma chave, né, pessoal? Teste de DNA, né? A paternidade. Nossa, mano, coitada da Terra. Isso aqui é uma chave, tá? Então, os pensamentos. Aqui, turma, que cada religião, cada povo vai ter uma ideia diferente do surgimento da Terra, tá? Do universo, de como surgiu, tá? Então, não se limita a só, por exemplo, a teoria do criacionismo, a teoria do naturalismo. Cada povo vai ter o seu modo de pensamento, entendeu? Aqui, ó, da teoria evolutiva, da teoria naturalista, ó, aqui eu acho que é um pagode, né? Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você acabar. Deixa que o acaso encontre a gente. Nossa, meu Deus, dá para ir pro The Voice Kids. Ó, então, o que quer dizer? O que está dizendo isso aqui? Tio, vai dar pro The Voice Kids aí, bicho. É que a teoria evolutiva, a teoria naturalista, ela fala que as espécies, né, elas vão, acontecendo naturalmente e que elas vão, se adaptando para sobreviver. Ainda aqui a última charge da aula de hoje, ó. Olha que isso. Ele fala, olha isso. Aí Deus fez com que surgisse a vida, ó. Aí depois ele fala, faça melhor. Aí a teoria naturalista, ó, olha isso. Vai demorar muito? Não, só milhares de anos. Por que ele falou não, só milhares de anos? É porque a teoria naturalista, evolutiva, fala que as espécies elas vão evoluindo gradativamente com o tempo. E a última, então, tudo se originou de um único ancestral comum. Isso vale para as aves, mamíferos, répteis. Já lhe falei sobre os dinossauros? Opa, o que você está falando? Ele é apenas uma criança. Vai brincar, vai. Pare de botar meus amigos contra mim. Ele sempre foi assim. Então, aqui, turminha, é um embate, né, sobre os pontos de vista da teoria evolutiva, a teoria naturalista, né, e a teoria criacionista, de uma criação divina. Ok? Então, esse foi os pensamentos. Beleza? Nossa, adorei. Eu apoio o modelo naturalista e o modelo criacionista. A melhor parte foi o da Tio. Eu gostei do teste de oportunidade. O A tá entrando agora. Mas quem é o pai da Terra? Não foi ainda revelado. Ninguém sabe, ninguém fez o teste de DNA. Qual foi o resultado do teste de DNA? Já acabou a aula? Eu coloquei as partes. Turminha, as partes que eu coloquei lá é para entregar até sexta-feira que vem. A resolução da atividade da aula passada, eu vou mandar o vídeo, tá? O vídeo eu vou mandar lá no WhatsApp. Vai ter o Print, tio.
Ah, é o Tio, 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 Tchau, tio, 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 tchau, tchau. tio, 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 tio,